A gente fica preocupado na igreja com os pecados cabeludos, o sangue inocente derramado, a imoralidade sexual, a desonestidade. Querido, sabe qual é o pecado mais citado na Bíblia? Quem sabe o pecado mais citado na Bíblia? Fofoca! Só que nós achamos que a fofoca não é pecado, que o ciúme não é pecado, que a inveja não é pecado. Eu vou tratar com vocês algo aqui que eu não tratei no Sangue nos Umbrais. As piores manifestações demoníacas que eu enfrentei estavam ligadas a pecados que a pessoa não liga. A ódios, amarguras, a culpas. Eu não me perdoo, pastor. Eu não perdoo ele. Por que tem tanta gente dentro das igrejas que acabam manifestando espíritos imundos? Nem sabiam disso. Por quê? Diga pecado. O abrigo da imundície é o coração. Você pode estar diante de Deus, querido, mas se você estiver em pecado, o diabo, ele entra e ele arrasa. O espírito é, diga, imundo. Então não adianta ficar aqui, tem um monte de mosca, em nome de Jesus, sai, sai, sai. A mosca vai sair e vai voltar. Quem está entendendo isso? Então, por trás de qualquer cativeiro, de qualquer prisão, existe algo chamado pecado, iniquidade e transgressão. Pecado é você estar separado de Deus. A transgressão é aquilo que a gente chama de pecado. É o que você vê, ele matou, ele roubou, ele mentiu. Isso é transgressão. E a iniquidade é quando o pecado está aqui na cabeça, não se torna pecado. Não tem problema não em fumar maconha, inclusive está liberado o porte de droga agora. Eu estou vendo que o STF está liberando. Não tem problema, querido. O pecado sempre vai ser pecado, ainda que a lei dos homens diga que não é pecado. Matar é crime e é pecado. E dizer que assassinato é pecado não é crime. Imoralidade sexual de qualquer lado, homoafetiva ou heteroafetiva, é pecado, não é crime. Mas dizer que a imoralidade sexual é pecado, não é crime. A desonestidade, a corrupção, o roubo, a fraude, é crime e é pecado. E dizer que tudo isso é pecado não é crime. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo, na nossa cultura, o pecado virar um eufemismo. Você está vendo pornografia? Não, é conteúdo adulto. Então é uma maneira de você dizer que aquilo que a Bíblia diz não é verdade, o nome disso é iniquidade. Prego muito aí, agora em outubro estou indo fazer uma série de conferências na Europa. Você não sabe como é que estão as coisas lá. Você não faz ideia. Tem crente que, vou sair, vou deixar minha casa contigo. Molha a plantinha é haxixe. A plantinha é cannabis sativa. Então, os crentes estão avançando sobre o território da sujeira, da iniquidade, achando que aquilo não vai produzir. Gente, que é a mesma coisa, sexo. O sexo é pecado? Não. Quem inventou o sexo? Deus, mas ele tem uma função. Qual é? Cuidar da solidão do coração do homem. Não é bom que o homem esteja só, falei, uma ajudadora idônea, que esteja na sua estatura. O que as pessoas não entendem é que quanto maior o número de parceiros sexuais você tiver, mais solitário você vai ser. A mulher samaritana teve 5 maridos. Vai buscar teu marido. Não tem, você teve 5, agora você está sozinha. O que a gente tem que entender é que o pecado... Escute, o diabo odeia o sexo, odeia. É por isso que ele vai perverter aquilo que Deus fez, que é lindo. O diabo odeia o casamento. E aí tem gente entrando no casamento como se o casamento fosse um remédio para a infelicidade. E não é. O infeliz solteiro vai ser infeliz casado e vai arruinar a vida daquele homem ou daquela mulher que se casou com ele com a infelicidade dela ou dele. Então a primeira coisa que você tem que entender,
que para um espírito imundo habitar na vida de um ser humano, é necessário, diga, pecado. Agora tem um detalhe, às vezes a pessoa não sabe que o pecado é pecado. E tem outras vezes que a pessoa não reconhece que aprendeu errado dentro de casa. Nós aprendemos a pecar em casa. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que eu e você fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Você aprendeu a ser estúpido com teu pai. Você aprendeu a ser canguinha, mão de vaca, avarento, lazarento, miserável, língua suja, cheio de palavrão na boca, grosseiro, estúpido, crítica, nervosinha. Você aprendeu em casa. Nós aprendemos a pecar em casa. Deve haver uma desconexão com o pecado e uma reconexão com o amor do Pai e Filho. Quando o Antigo Testamento se encerra em Malaquias capítulo 4, verso 6, ele diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, mas também dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Quando o espírito imundo sai, diga espírito imundo, ele tem um lugar de habitar, diga um homem. Pastor, cuidado com esse sabonete aqui, sofreu um encantamento lá no terreiro. Cuidado com essas flores aqui. Essa camisa, pastor, fizeram um feitiço. Essa camisa aqui, pastor, fizeram um trabalho na Gameleira Branca, na Mata Virgem, na Cachoeira, na Encruzilhada. Querido, preste atenção. O espírito imundo, diga, é um espírito. Precisa de gente, precisa de ser humano. Ele entra na serpente, que é um bicho. Ele entra nos porcos, em Mateus capítulo 8, na manada de porcos, bicho. Mas para ele manifestar, ele precisa, diga, ser humano. Não tenha medo das coisas. O animismo ocultista quer dizer que tem poder no óleo. Gente, tem poder no óleo, gente. O poder está em Deus, gente. Como assim, gente? Não, porque eu quero o óleo consagrado. É a turma do óleo ungido. Querido, não tem poder no óleo, se na tua vida não tem poder. Não tem jeito. Jesus vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A unção, diga a unção. É como um óleo que ele é esfregado na tua cabeça, fica todo engordurado, não sai mais. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, ele, diga, me ungiu para libertar cativos, pôr em liberdade os oprimidos, abrir as portas das prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. Toda libertação tem uma só chave. Olha, eu estou dando spoiler para você de tudo aqui, hein? Diga, toda libertação tem uma só chave. Chama-se perdão. Ou você vai ter que perdoar alguém que cometeu uma injustiça grave contra você. Um abandono. Te tratou como um lixo, tentou te matar, tentou te abortar, te roubou, te traiu, tomou teus filhos, tomou teu dinheiro. Ou você vai ter que perdoar, ou então você vai ter que se perdoar, porque quem fez tudo isso foi você. A chave da liberdade chama-se perdão. É por isso que Jesus veio para, diga, perdão de pecados.